Olá, vamos continuar a nossa aula. Em nosso último bloco, nós vimos a relação do substantivo quanto ao plural. Neste caso, o plural foi o plural dos substantivos compostos. O que você não pode esquecer? 3 classes gramaticais receberão flexão: substantivos, adjetivos e numerais. Se o teu substantivo composto for formado por um substantivo mais um adjetivo, então os dois irão ao plural. Agora, presta bem atenção. Existem algumas regras que vão quebrar esta regra geral. Isso aí é fato. Então, você tem que saber como aplicar esta pluralização. Ou seja, como é que o substantivo composto vai ao plural. Tá certo? Vamos continuar a nossa aula. Material, vamos lá. Quando a segunda palavra limita ou determina a primeira, rege então a nossa regra que apenas a primeira vai ao plural. Então, quando eu tenho salário família, eu grafo salários família. Somente a primeira foi ao plural. Peixe espada, então, peixes espada. Agora, presta bem atenção ao que eu vou te dizer. A regra geral diz que quando eu tenho uma construção formada por substantivos, numerais ou adjetivos, essas 3 construções vão ao plural. Perceberam que a nossa regra, esta que diz o segundo determina o primeiro, nos remete a 2 substantivos? Isso quer dizer que houve uma quebra da regra geral. Então, segundo alguns gramáticos, além de apenas flexionarmos o primeiro, nós também poderemos flexionar os 2. Isso mesmo. Isso quer dizer o quê? Que se eu pluralizo salários, família, eu também posso pluralizar salários, famílias. Tá certo? Não esquece. Então, quando o segundo elemento determinar o primeiro, das duas, uma. Ou eu flexiono apenas o primeiro, ou eu posso flexionar os 2. Não esquece isso, tá bom? Vamos anotar? Material, vamos lá. Se eu grafo salários família, eu também posso grafar salários vai ficar apertadinho, tá? Famílias, os 2. Peixes, espada, então, peixes, espadas. Não esquece. Regra geral, vou marcar aqui, ó, RG, regra geral, e aquela que quebra a regra geral, não é? Essa regra geral que eu falo, que eu ponho aqui, ó, deixa eu fazer uma setinha, aqui, ó, regra geral, pluralizando apenas o primeiro elemento, tá? E essa daqui, ó, vamos marcar, regra geral, quando eu pluralizo os 2 elementos. Então, as 2 regras, gente, estão corretas. Continuando, vamos lá. Só a última palavra vai ao plural quando as palavras forem ligadas sem hífen. Ponta, pé, gira, sol. Flexionando, lá vou, olha. Ponta, pés. Perceberam? Gira, sóis. Apenas a segunda foi ao plural. Por que isso? Porque eu tenho um substantivo formado por 2 palavras ligadas sem o hífen, tá? Seguindo, vamos lá. Só quando se tratar de verbo mais substantivo, apenas o segundo elemento vai ao plural. Por que isso? Vamos marcar? O verbo é uma palavra invariável. Certo? Como é uma palavra invariável, não vai receber flexão. Detalhe, ele já me dá o substantivo, sem esquecer do adjetivo, bem como numeral. Tá certo? Então, olha só, eu vou levar o plural à segunda construção, uma vez que a segunda construção é um substantivo. E a primeira, aqui, ó, é o nosso verbo. Então, guarda-roupa, guarda, sem flexão, roupas. Beija-flor, beija, flores. Apenas o segundo foi ao plural. Aí você tem uma pergunta a me fazer e essa pergunta é a seguinte. Como eu irei distinguir guarda
como verbo, que foi o que aconteceu, e guarda como substantivo. O segundo termo, o que faz a construção do substantivo composto, é que vai te informar. Presta bem atenção. Como eu tenho guarda-roupa, como é que eu vou saber que este guarda que acompanha a construção é um verbo? Porque o segundo elemento é um substantivo, tá certo? Agora, quando eu digo guarda civil, perceba que civil não é um substantivo, é um adjetivo. Sendo assim, guarda, que compõe o meu substantivo composto, é um substantivo, tá? Não entenderam? Vamos ao material, checar. Se eu digo a vocês assim, olha só, guarda civil. Percebam, primeiro passo, quais são os elementos que vão ao plural? Substantivo, adjetivo, numeral. Como é então que eu vou saber que este daqui, olha só, é um verbo como está marcado? Porque o segundo elemento, o segundo é um substantivo. Isso quer dizer que o primeiro será o verbo. Quando o segundo elemento for um adjetivo, o primeiro será um substantivo. E o que foi que aconteceu? Substantivo mais adjetivo, os dois vão ao plural. Plural de guarda civil, eu vou trocar só a cor para não ficar tudo misturadão. Então, lá vem, ó, guarda civil, então, guardas civis. Entenderam? Se o segundo é um adjetivo, é porque o primeiro é um substantivo. Então, os dois vão ao plural. Não é fácil? Vamos continuar? Seguindo, vamos ver. Com palavras repetidas ou onomatopeicas, o que é que vai acontecer? Apenas o segundo elemento vai ao plural. Vou continuar com o azulzinho. Então, tico-tico, tico-ticos. Bem te vi, bem te vis. Apenas o segundo foi ao plural. Quando a primeira palavra for invariável, só flexiona a segunda. Presta bem atenção. A questão agora é que a primeira palavra, ele afirma ser invariável, certo? Mas por que é invariável? Porque aqui eu tenho a presença de um advérbio. E é sabido que o advérbio também é invariável. Abaixo assinado, lá vou eu. Abaixo assinados. Sempre viva, sempre vivas, tá? Agora, há um detalhe. Eu tenho certeza de que vocês observaram uma questão. Assinados é um verbo no particípio. Viva é um verbo no particípio. Perceberam isso? Não é? Mas aí o que é que acontece? Presta bem atenção. Quando nós falamos em formas nominais, existem três construções que fazem parte desta situação. Ou seja, eu tenho as formas nominais compostas pelo infinitivo, gerúndio e particípio. Vamos relembrar. Eu já falei isso a vocês, mas eu vou repetir. Forma nominal implica dizer que a palavra automaticamente deixará de ser verbo e exercerá a função de um nome, seja ele um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Neste caso, quando nós falamos em particípios, o particípio vai te remeter ao adjetivo ou ao advérbio, dependendo da construção. Isso quer dizer que o teu verbo, estando no particípio, muitas vezes ele vai exercer a função de adjetivo, tá certo? Não esquece isso. A pergunta agora é a seguinte: eu sei que é assinado, né, por terminar em ado, aí é particípio. E por que viva é particípio? Vamos anotar? Vamos lá? Slide branco para mim, caderno para você. Deixa eu trocar a cor do meu lápis. Olha só, gente. Não quero misturar o assunto, mas só para chamar a atenção de vocês, tá? Quando eu falo em particípio, este particípio me remete a duas construções. Eu tenho, então, o particípio chamado de regular ou o particípio chamado de irregular. Não esquece, particípio compõe a minha forma nominal. Forma nominal. Quando eu falo em particípio regular, é exatamente aquela construção que terminará em ado
ou em ido. Quando eu falo em particípio irregular, haverá uma quebra dessas construções. De que forma isso vai acontecer? Vamos ao exemplo. Olha só, eu tenho o verbo viver, eu tenho o verbo pagar, eu tenho o verbo tingir, opa, só apagar aqui, tingir, e mais um verbo, o verbo morrer. Ah, eu quero mais um, verbo salvar, tá bom? Presta bem atenção. Quando eu falo em particípio regular, eu terei o verbo terminando em ado ou em ido. Então, olha só, viver, vivido, pagar, pagado, eu tenho então tingir, tingido, morrer, morrido e salvar, salvado. Perceberam? Eu chamo de particípio regular por conta da terminação. Olha aí, terminou em ado ou em ido. Como é então que os meus particípios, deixa eu trocar a cor, colocar vermelhinho. Os particípios se tornam irregular dessa forma. Vivido, vivo. Olha aí, pagado, pago. Tingido, tinto. Morrido, morto. E salvado, salvo. Perceberam? As duas formas irão compor a nossa relação de particípio, tá? Então, relação de particípio, por este motivo, exercerão a função de adjetivos. Foi o que aconteceu no slide anterior. Vamos voltar? Então, tá aqui, ó. Abaixo assinado, não é? E sempre viva. Perceberam que houve flexão? Não é? Por que houve flexão? Olha só, a flexão aqui nesse caso foi dada em gênero. A flexão foi dada em gênero e aqui foi dada em número. Aí vem agora o detalhe. Se fosse verbo, iria flexionar nessa construção? De jeito nenhum. Porque quando formam substantivos compostos, os verbos são palavras invariáveis. Isso quer dizer que a nossa palavrinha deixou de ser verbo, assumindo sua forma nominal, passou a ser adjetivo. E se é adjetivo, flexão na palavra, tá certo? Continuando, vamos lá. Quando a primeira palavra for uma forma reduzida, no caso, grão, grã e bel, apenas a segunda vai ao plural. Voltando o lápis vermelhinho, então, grão-duque, grão, duques. Bel prazer, bel prazeres. Professora, eu vou ter que decorar tudo isso. Decorar, não. É importante que você saiba a regra. E de que forma você vai saber a regra? Fazendo exercícios, tá bom? Se houver alguma dúvida, manda para mim que eu te respondo, tá? Vamos continuar? Material. Quando é que as duas palavras ficam invariáveis, ou seja, não vão ao plural quando eu tiver verbo mais advérbio? Perceberam? Vamos relembrar? Palavras variáveis. Vou escrever aqui, ó. Vou aproveitar aqui. Variáveis. Ou seja, vai ao plural. A minha construção chamada de substantivo, a minha construção chamada de adjetivo e a minha construção chamada de numeral. Aqui eu tenho um verbo e um advérbio, não há condição de flexão. Então, o bota fora, os bota fora. Quem vai dizer a você que houve uma flexão é o determinante. Lembra dele? Nesse caso, o determinante é artigo. Então, você só vai descobrir que está no plural por causa do determinante. Quando é que a minha palavra ficará invariável? O meu substantivo composto também ficará invariável. Quando eu tiver verbo, que eu já sei que é invariável, e um substantivo, detalhe, substantivo no plural, tá? Porque se for verbo mais substantivo, somente o substantivo flexiona. Estando o substantivo no plural,
Nada de flexão. Então, o saca-rolhas, lá vem, ó. Os saca-rolhas. Mais uma vez, quem diz a você se houve flexão para o plural é o emprego do determinante. Tudo bem? Professora, isso cai na minha prova? Cai sim, tá? Algumas bancas ainda trabalham a questão da pluralização do substantivo, tá certo? Então, nunca é demais você saber mais uma regrinha aqui, outra regrinha ali. Isso aí vai facilitar a tua compreensão, o teu entendimento, tá certo? Vamos continuar? Vamos lá? Continuando. Adjetivos. Olha para mim, presta bem atenção. Nós sabemos que adjetivo é aquela palavra que tem a função de qualificar. É assim que nós aprendemos, tá? Então, é imediato quando alguém pergunta assim, o que é um adjetivo? É a palavra que qualifica. Este conceito tem que ser, a partir de então, tem que ser modificado. Por que isso? Quando eu falo que um adjetivo é a palavra que qualifica, se alguém disser assim, Geneide, me diz um adjetivo teu, me diz uma qualidade tua, aí eu digo, eu sou ignorante. Aí você vai parar e vai ficar olhando para mim, não vai? Ignorante é qualidade, até porque quando você diz que alguém é ignorante leva aí você para um lado negativo. Mas nessa construção caracteriza, então é adjetivo. O que você agora, a partir de então, vai pensar? Falou em adjetivo? Sim. Então, adjetivo é a palavra que caracteriza o ser. Essa caracterização pode ser tanto boa quanto má, não importa. Adjetivo é a palavra que caracteriza o ser. É muito importante que você conheça isso aí, porque eu vou precisar, em algumas construções, de que você, em relação ao adjetivo, perceba a diferença existente quando eu for trabalhar na sintaxe. Tá certo? Vamos ao material? Continua. Vamos lá. Definição do adjetivo. Palavras invariáveis que modificam o substantivo, indicando, olha aí, característica, caráter, modo de ser ou estado. Então, a minha palavra, enquanto um adjetivo, tem a função de caracterizar o substantivo, indicar o caráter do substantivo, indicar o modo de ser ou estado. Quando eu falo em estado, esse estado é bem interessante. Esse estado pode ser modificado ou um estado permanente. Isso aí é bem interessante. Permanente. Permanente. Opa, ixi. Permanente. Saiu. Permanente. Quando eu falo em estado modificado ou permanente, você, então, a partir desses dois conceitos, vai conseguir classificar o adjetivo. Isso mesmo, classificar o adjetivo. O teu adjetivo tem classificação também, mas daqui a pouco a gente chega a isso aí, tá? Vamos aos exemplos? Vamos ver. Pessoa bondosa. Olha aí, pessoa é o meu substantivo, bondosa está caracterizando o substantivo. Linda cidade, linda cidade. Eu tenho cidade como substantivo e linda o adjetivo que está então indicando o modo de ser, não é? Uma característica do substantivo. Agora, presta bem atenção ao que eu vou te dizer. Enquanto adjetivo, vamos relembrar, é determinante, tá certo? Enquanto adjetivo é determinante. Sendo determinante, o que é que diz a regra? O determinante concordará com o substantivo em gênero e em número. Gente, isso aí é regra de concordância nominal. O que é interessante é que quando chegamos à concordância nominal, nós retomamos a morfologia. De que forma? A regra geral da concordância nominal diz assim, eu tenho o substantivo e este substantivo trará determinantes. Regra geral. Todos os determinantes irão concordar com o substantivo em gênero e em número. Então, presta atenção, muita atenção quanto a isso. É comum as pessoas falarem as portas, as cadeiras, as mulher. É muito comum isso aí. Mas percebam, é erro gravíssimo, tá certo? Muita atenção. Continuando, material, vamos lá. Prestem bem atenção. Como podemos ver pelos exemplos acima, o adjetivo pode vir antes ou depois do substantivo. Pode também acontecer de entre o substantivo e o adjetivo haver outras palavras. Isso é muito interessante, principalmente na sintaxe.
Havendo outras palavras, o nosso adjetivo na sintaxe mudará sua função sintática, tá certo? Mas isso é fácil, isso não é difícil não. Vamos ver no material? Venham cá. A menina anda muito triste ultimamente. Percebam, a menina é o meu substantivo. Triste é o meu adjetivo, certo? Independente de existirem outras palavras entre o substantivo e o adjetivo estará caracterizando o substantivo. Não importa. Agora, essa construção é muito importante na sintaxe, tá certo? Mas aí, professora, a senhora mistura morfologia com sintaxe? Não. Eu estou te mostrando como é que aparece na morfologia e como é que vai ser exigido na sintaxe. É na sintaxe que a gente se aprofunda nessa construção, tá? Vamos ver isso aí? Vamos lá? Slide branco, vamos ver. Presta bem atenção. Quando eu digo assim, a felicidade é fugaz. A felicidade é fugaz. Eu também vou fazer a seguinte relação, olha só. Análise morfológica. Artigo, substantivo, verbo e adjetivo. É muito importante que você observe que entre o teu substantivo e o teu adjetivo existe um verbo. E este verbo vai fazer com que a função sintática deste adjetivo seja alterada. Tá certo? Muita atenção. Vamos lá. Deixa eu te dar outro exemplo agora. Olha só. A felicidade fugaz é veloz. Vamos fazer uma análise sintática? Vamos fazer uma análise morfológica antes, né? Vamos lá. Artigo, marca aí comigo. Próximo, substantivo, seguindo, adjetivo, verbo e adjetivo. Fizemos uma análise morfológica. Presta bem atenção ao que eu vou te dizer. Quando você fala em adjetivo, você dá o nome do jogador. Lembra disso? Quando você dá a função do adjetivo, você atribui aí, então, a construção sintática. Isso quer dizer o seguinte: quando tu tens um adjetivo na morfologia, na sintaxe, esse adjetivo exercerá a função, duas funções diferentes, melhor dizendo, tá? Vamos anotar isso aí? Vamos lá, material, vamos ver. Deixa eu mudar a cor do lápis. Presta bem atenção. Quando eu tenho um adjetivo, esta classe gramatical é assim chamada, é assim classificada na morfologia, tá? Quando eu passo para a sintaxe, o meu adjetivo exercerá a função de, vamos trocar, de adjunto adnominal e predicativo. Olha aí. Eu terei, então, o adjetivo exercendo duas funções sintáticas diferentes. O que vai acontecer? Como é que eu vou conseguir diferenciar isso aqui? Presta bem atenção. A presença do predicativo te pede também a presença de um verbo. Isso mesmo. O predicativo e verbo andam juntos. Já o adjunto adnominal, olha o que o nome diz. Ad, junto, perto, próximo, ao lado do nome. Então, o adjunto adnominal vai dizer a você que não pode existir nada entre o nome e o adjetivo. O que isso quer dizer? Vamos marcar aqui no material. Olha só. Perceberam que este adjetivo está junto, próximo,
perto, ao lado do nome. Perceberam? Então, quer dizer que este adjetivo, em minha sintaxe, será chamado de adjunto adnominal. Já este adjetivo está separado do nome pelo verbo. O que isso quer dizer? Que ele agora recebe o nome de predicativo. Detalhe, muitas vezes este verbo não vai aparecer, mas você sabe que ele está lá, tá bom? Não esquece, estando junto, próximo, perto ao nome, adjetivo com função sintática de adjunto adnominal. Estando separado do substantivo do nome por um verbo, o adjetivo receberá o nome de predicativo. A princípio, vocês já estamos trabalhando a questão da sintaxe. Entenderam? Não é fácil? Agora não esquece. Independente de estar perto, próximo, junto, ao lado ou estar distante, o teu adjetivo faz referência a um substantivo. Sendo assim, flexiona em relação a gênero e a número, tá? Há uma regrazinha aqui, outra regrazinha ali, que vai derrubar essa relação, mas isso aí é assunto para uma outra aula. A princípio, é importante que você saiba a função do adjetivo, o que é o adjetivo, para que o adjetivo serve e essa relação sintática. Junto, próximo, perto ao nome, adjunto adnominal. Separado por um verbo predicativo. Ah, professor, então quer dizer que todas as vezes que eu tiver um adjetivo junto do substantivo é um adjunto adnominal. Não é bem assim não, tá? Preste atenção que nossa língua tem alguma coisa aí que vai fazer com que você tente, aliás, a banca vai fazer com que você tente perder uma questão em cima disso. A regra é flexível. A nossa gramática, ela tem traz uma coisinha aqui, um detalhezinho ali que precisa ser especificado. A princípio, é isso. Adjetivo próximo do substantivo, adjunto. Separado por um verbo predicativo. A princípio. Nós iremos nos aprofundar isso aí um pouquinho mais lá à frente. Tá bom? Vamos continuar? Material. Divisão dos adjetivos. De que forma eu vou, então, separar, classificar, não é? O meu adjetivo. Olha só. Existem adjetivos que fazem referência a um substantivo e não podem ser modificados. Não o substantivo, estou falando do adjetivo, tá? E existem adjetivos que fazem referência a substantivos, mas podem ser modificados. Mais uma vez, não o substantivo, o adjetivo. É em cima desta construção que você vai determinar se o adjetivo expressa um estado permanente ou um estado modificado, tá? Material, vamos ver? Adjetivos explicativos são aqueles que expressam a qualidade essencial do ser, que é o substantivo. Esta qualidade essencial que ele fala é exatamente aquela construção que implica em um estado permanente. Isso quer dizer que esse estado não pode ser modificado, tá? Olha só, pedra só pode ser dura, não existe pedra mole. Gelo só pode ser frio. E leite só pode ser branco. Ah, professora, e se eu tomar café com leite? Tá, você tem café com leite, você não tem leite, não é? Ah, professora, mas eu coloco um achocolatado no meu leite não fica... Tá, você tem leite com achocolatado, o leite é branco, então é um estado permanente, tá bom? Continuando, vamos lá. Adjetivos restritivos são aqueles que expressam qualidade, propriedade ou estado acidental. O que isso quer dizer? Que esse estado pode ser modificado. Tá certo? Então, eu tenho leite gelado. Eu posso ter leite quente. Pedra interessante. Para você, para mim não. Bela garota. Tá, ela pode ser bela para você, para mim ela não é bela. Então, o que é que eu vou lembrar? Estado permanente, estado modificado. Sendo estado permanente, tu tens um adjetivo explicativo. Sendo um estado modificado, o teu adjetivo é restritivo. Tá certo? Até a próxima aula.